Está no ar o programa Estação Saúde, um espaço dedicado a você, para trazer informações aí de saúde e prevenção de doenças, que é o nosso foco do programa aqui pela Unisul TV. Você é nosso convidado a acompanhar a partir de agora um tema muito importante. A gente vai falar sobre cirurgias de obesidade, cirurgia bariátrica, o chamado balão gástrico e várias outras técnicas modernas que têm ajudado as pessoas aí no emagrecimento. Muita gente não consegue com as famosas dietas e acaba optando pelas cirurgias bariátricas, enfim, as cirurgias de obesidade. Para trazer mais informações e esclarecimentos sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui com muito prazer no estúdio o Dr. Darlan Kestrin, ele que é cirurgião geral do aparelho digestivo. Bom, você é nosso convidado a partir de agora a acompanhar o programa. Sempre bem-vindo. Bom, Dr. Darlan, obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos conversando e debatendo sobre um tema tão abrangente, tão interessante, tão na moda hoje em dia, né? Tá certo. Doutor, antes propriamente de a gente falar das técnicas aí que existem, inclusive cursos que você esteve participando, questões mais modernas aí disponíveis no mercado, vamos falar um pouquinho do crescimento da obesidade no Brasil, ou inclusive dados americanos, que são as bases possivelmente de pesquisas, né, nessa área também. Mas ao mesmo tempo que a cirurgia bariátrica tem crescido, se ouve falar muito, a obesidade também tem crescido nesse sentido. As pessoas, ao mesmo tempo que se cuidam, né, por um lado, outras acabam engordando também e não conseguem, pelas famosas dietas, como eu já falei, optando pela cirurgia bariátrica. Vamos começar o nosso bate-papo falando desse crescimento mesmo, doutor. A obesidade, na realidade, ela tem sido considerada uma epidemia, né, do nosso século, né? Até pela facilidade com que se tem acesso à alimentação hoje em dia e a quantidade de calorias que essas alimentações proporcionam hoje. A gente tem alimentações industrializadas que fornecem uma quantidade de calorias numa porção relativamente pequena na grande maioria das vezes, né? Esses famosos hambúrgueres, enlatados, as comidas processadas, né? Tem uma quantidade muito grande de açúcares, de calorias e que acabam fornecendo uma quantidade de calorias excessiva e, ao mesmo tempo, associado a isso, a nossa sociedade cada vez menos exerce menos atividade física, né? Até do ponto de vista de trabalho, né? A gente tem hoje muitas máquinas, a gente depende basicamente de carro, praticamente Sim. Ninguém mais vai para o trabalho a pé ou de bicicleta, então o próprio carro, quando a gente começa os carros, se a gente for comparar os carros de hoje com os carros de antigamente, hoje a gente tem carro automático, o vidro é automático, então tudo isso são gastos que a gente deixa de despender em termos de energia, né? Na nossa casa a gente não levanta mais para trocar o canal da televisão, a gente usa o controle remoto, o computador hoje a gente leva ele para a cama ou senta no sofá com ele no colo, porque não tem mais fio também, a gente usa os notebooks, os tablets, então a vida moderna acaba nos levando a essa diminuição importante do gasto calórico no dia a dia, né? Ao mesmo tempo que a gente vê um incentivo em prol da saúde, doutor, a gente vê muitas formas aí para que a pessoa não se exercite, como Exatamente. você citou aí no dia a dia, questões práticas e que as pessoas acabam não perdendo peso justamente por essas questões tecnológicas que auxiliam. Em termos de números, doutor, a obesidade no Brasil, como você falou, já se tornou uma epidemia. E nesse sentido, assim, na infância já começa assim, um crescimento desse número? Sim, basicamente em função até desse tipo de alimentação irregular, né? As crianças hoje têm algumas escolas hoje em dia tentam mudar um pouco isso, mas até pouco tempo atrás não existia uma normatização importante para isso. Então, acesso a lanches, frituras, né, refrigerantes, esses biscoitos recheados, com muita gordura, muita caloria. Então, as crianças hoje em dia acabam trocando uma alimentação por fruta ou o famoso arroz com feijão, por sanduíches, por esses alimentos industrializados que têm uma quantidade de caloria, e a gente chama de caloria vazia, né, que é uma caloria que o organismo absorve muito rapidamente isso, porque é só glicose, ele não precisa processar isso, não precisa digerir, não gasta nem energia para digerir Sim. isso, porque é um alimento que já vem com uma concentração pura de açúcar praticamente, ou gordura, né? Doutor, feito esse quadro que a gente já comentou aqui, né, para abrir o programa, aí entram as questões, quero emagrecer. Nesse sentido, alguns conflitos, pessoas que não conseguem, de repente, com a dieta comum emagrecer, aí entra no caso do teu trabalho e como cirurgião do aparelho digestivo. Como é que a gente faz esse contraplano aí das pessoas que não conseguem emagrecer e optando pela cirurgia bariátrica? Como é que tem sido essa procura também, doutor? A procura ela tem sido bastante grande, até em função
uma coisa que a gente já acabou citando, né? A nossa sociedade gosta de resultados muito imediatos, né? Então, às vezes a pessoa não tem paciência ou já tentou fazer diversas vezes dietas, utilização de medicações e, como não consegue isso, acaba optando muitas vezes pela cirurgia. Só que a gente sempre lembra, quando a pessoa chega no consultório, que a cirurgia ela é uma última etapa, ela não é indicada para todos. Existem critérios, que a gente vai poder conversar isso depois, bem definidos para que se estabeleça isso, né? Até porque é uma cirurgia e, como toda cirurgia, vai demandar riscos, envolve cuidados tanto no pré quanto no pós-operatório. Então isso tem que se tomar um cuidado bastante grande na indicação desse tipo de procedimento, né? Doutor, então vamos falar então, já abrindo essa questão da cirurgia mesmo, quem pode fazer, qual é a indicação aí da Sociedade Brasileira de Medicina? O que a gente utiliza são os critérios não só da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, como os critérios que foram em 2009 e 2010 foram regulamentados e publicados pelo CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, e que são os mesmos critérios utilizados internacionalmente, né? Que são, então, quais são as pessoas elegíveis para realizar uma cirurgia bariátrica? A gente considera pessoas elegíveis as pessoas que têm um índice de massa corpórea, que é um cálculo que a gente faz utilizando o peso corpóreo dividido pela altura ao quadrado. Então, as pessoas que fazem esse cálculo têm um índice de massa corpórea acima de 40, ou que tem um índice de massa corpórea acima de 35, mas que tem alguma doença que é relacionada à obesidade, como diabetes, a doenças osteoarticulares em função da sobrecarga, né, nas articulações, hipertensão arterial, dislipidemia, alteração de colesterol, triglicerídeo, próprio diabetes. Então, essas pessoas com IMC acima de 35 e com essas doenças associadas também fazem parte do rol de indicações do CFM. Pessoas abaixo desse índice de massa corpórea, elas ainda não são contempladas por esses critérios, né? A gente não está autorizado a operar esse tipo de paciente. Doutor, vamos falar um pouquinho do pré-operatório, né? As indicações, orientações de vocês enquanto médicos. A pessoa dentro desse parâmetro aí ideal para se fazer a cirurgia, quais são as orientações que elas têm que passar enquanto vocês médicos? Assim que elas passam no consultório, a gente vai fazer primeiro uma avaliação clínica geral, né? Até para ver a saúde como um todo. A gente vai ter que solicitar uma série de exames, então solicitados uma série de exames de sangue, é feita uma endoscopia prévia, até porque a gente vai mexer no estômago, a gente vai fazer um ultrassom para verificar outras doenças do aparelho digestivo, principalmente a presença de pedra na vesícula, a questão de gordura no fígado, né, que é uma questão que está bastante associada à obesidade e que pode causar problemas importantes também. E além disso, a pessoa ainda tem que passar por um cardiologista, vai passar por um pneumologista para fazer uma avaliação clínica bastante detalhada e, além disso, vai passar ainda por uma equipe multidisciplinar, que a gente chama, que é uma psicóloga, um fisioterapeuta e um nutricionista, que vão fazer toda uma avaliação do pré e orientar a pessoa como ela vai, até para ver se ela está preparada, principalmente do ponto de vista psicológico, para enfrentar a cirurgia, porque nem todo mundo que se acha elegível para fazer a cirurgia está preparado para enfrentar isso, a mudança de vida que isso vai acarretar no pós-operatório, né? Então, depois que tudo isso é feito, se preencheu todos os critérios e foi liberado do ponto de vista psicológico, aí sim a gente passa para a cirurgia propriamente dita. Começa tudo pela cabeça. Com certeza. Tá certo. Já vai falar um pouquinho mais sobre essa questão, inclusive, do trabalho multidisciplinar importante aí para quem quer a cirurgia bariátrica, para quem precisa principalmente. Eu acho que esse é o grande foco. Eu acho que a necessidade em saúde é o principal para quem deseja a cirurgia de redução de estômago popularmente conhecida. A gente faz um intervalo e voltamos dentro de alguns minutos com mais informações, hoje recebendo o Dr. Darlan Kersten.